Nope. Ou Não Olhe está longe de ser o pior filme de Jordan Peele, mas também está longe de ser o melhor. Será que a temática e a problemática tratada aqui por Jordan Peele é melhor do que o filme em si? Será? Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou Thiago Uribarne e você está no Filodoxia para a crítica de Nope, ou Não Olhe, com spoiler. Simbora! I'm trying to save you. My brother's out there. Não. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que alguma criatura cósmica tente acabar conosco, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, e se você estiver assistindo essa prévia em qualquer outro lugar que não o canal no YouTube, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. Jordan fucking Peele, editor, coloca a carinha dele aqui do lado, já está aí na sua terceira grande obra e vem se provando como um dos grandes cineastas de sua geração. Ponto. Vale a pena sim ficar sempre atento aos roteiros, à direção e às produções de Jordan Peele. Isso é ponto pacífico, na minha opinião. Mas devo aqui salientar que não achei o Nope, ou Não Olhe, o melhor filme, a melhor obra, o melhor roteiro de Jordan Peele até aqui. Bom, então já que nós estamos tirando o elefante da sala, ou o cavalo da sala, vamos começar aí dizendo do meu ranqueado aí das obras de Jordan Peele. Em primeiro lugar estaria Corra, em segundo lugar, Nós, em terceiro lugar, Nope, ou Não Olhe. Eu vou tentar falar só uma coisa, tá? Pra não ficar Nope, Não Olhe, enfim. Bom, esse pra mim seria o ranqueado aí das obras de Jordan Peele, mas assim, ao contrário do que alguns estão dizendo, dando nota 3 de 10 pra Nope e tal, não, também não é isso não, cara. É um bom filme sim, tem uma temática interessante, uma temática, uma discussão que pra mim é maior e melhor do que o filme. Nope pra mim funciona como um bom e um excelente início de conversa e uma ótima forma de você começar a tratar o tema que ele trata, que é a questão do sucesso, a questão da exploração, de uma sociedade ou de uma indústria cultural, de uma sociedade do espetáculo, de um racismo estrutural e institucional. Todos esses debates que estão ali trabalhados em Nope são melhores e mais interessantes pós-filme do que trabalhados em si dentro do filme. Essa já é a minha primeira leitura. Bom, seguindo então a... Ué, apagou? Ah, apagou a luzinha, tão bonitinha a luzinha que eu botei aqui, o RGBzinho tão fofo. Bom, enfim, acabou a bateria, fazer o quê? Bom, e seguindo nessa ideia de tirar o elefante da sala, e tecnicamente o filme é muito bom. A questão da cinematografia, a questão da filmagem por IMAX, a fotografia, a trilha sonora, a mixagem de som, é um filme muito exitoso naquilo que se propõe, inclusive em termos da criatura Lovecraftiana, né? Que eventualmente parece um grande ânus, um grande estômago, um grande intestino, um ser que não é uma nave, mas sim um organismo vivo que tem vontades, desejos e impulsos e se sente ameaçado. Cara, isso é muito legal. A parte técnica do filme, eu não tenho muito o que dizer. Tecnicamente, o filme é muito interessante, é muito bom, muito competente. Mas antes da gente começar, eu acho que Jordan Peele e Nope pedem e necessitam de um... Momento filosófico. Bom, nesse momento filosófico eu vou chamar acho que 3 autores aqui. Primeiro que eu gostaria de chamar Silvio Almeida, sim, brasileiro Silvio Almeida, que trata aqui no Brasil da questão do racismo estrutural. E aí fazer aquela distinção clássica, né, para quem eventualmente não sabe ou não tem muito claro, o racismo estrutural, ele tá num conjunto macro e ele se manifesta em geral nas instituições. E aqui o racismo se manifesta na instituição indústria cinematográfica, quando você tem um apagamento desse jockey, acho que é da Bahamas ou sul-africano, o filme fala, mas agora não me lembro, me corrija aí, editor, por favor. Mas enfim, um apagamento desse jockey que foi usado para fazer essa primeira imagem em movimento ali, os fotogramas em movimento. Isso expressa o racismo institucional, porque é a instituição indústria cultural, a instituição cinema, manifestando uma estrutura racista de produção de saber, produção de conhecimento e etc. O Jordan Peele continua trabalhando as questões raciais, mesmo que de modo, como eu disse, mais sutil, mas continua trazendo, inclusive sem o vitimismo, né? Você tem uma ideia muito interessante que o próprio título, né? Nope. É tipo, não, nem fudendo, não, nem ferrando, não vou lá, não vou olhar pro policial, não vou encarar. Tem isso, essa ideia de me recuso a participar desse show, desse circo de horrores. É uma perspectiva interessante trazendo aí racismo estrutural e institucional. Um segundo autor que eu poderia tratar aqui e devo tratar aqui, que eu acho que o cerne da questão aqui para Jordan Peele, é Guy Debord. Sim, Guy Debord da Sociedade do Espetáculo. Resumidamente, Guy Debord vai tratar da ideia de que em uma sociedade de massas, pós Segunda Guerra Mundial e etc.,
etc., a imagem vem norteando as relações humanas e tudo se torna imagem e tudo se torna consumível e também se torna espetáculo. Até a dor, até a tragédia se torna um espetáculo a ser consumido. Eventualmente a gente vai ver um debate político para ver o espetáculo das ofensas e das tragédias. Você vai ter esse populismo penal midiático na TV com Datena, com Siqueira Júnior, etc., onde a tragédia da miséria, da violência, da periferia, da violência policial se torna um espetáculo a ser consumido com sangue, suor, lágrimas, etc. Então, Guy Debord, para mim, é o coração teórico, de alguma maneira, que Jordan Peele está trazendo aqui para a obra, inclusive fazendo um comentário com relação a si mesmo, sabe? Eu acho que essa criatura que tem aqui na obra, essa criatura Lovecraftiana, que simula ali uma câmera, né, quando abre e vai engolir, tem uma coisa meio verde, o chroma key, uma criatura meio tentacular que vai devorar, como se fosse uma câmera que captura a imagem, que tem um desejo pela imagem. Acho que é um comentário do Jordan Peele sobre si mesmo, sabe? Como se a gente, enquanto consumidor, como a indústria, quisesse um Jordan Peele produzindo plot twists e questões raciais o tempo inteiro, e se ele não tomar cuidado e ficar olhando demais para essa indústria, ele vai ser devorado por ela, sabe? Eu acho que tem um comentário nesse sentido aí. E depois de Guy Debord e também Silvio Almeida, eu gostaria de trazer aqui Michel Foucault. Sim, Michel Foucault com a ideia de poder aliado aí à questão da análise do discurso. Sim, análise do discurso. Michel Foucault, ele fala uma questão sobre o discurso específico, né? O discurso é um território, é um terreno e é algo pelo que se luta e para o qual nós nos movemos. Então, assim, o discurso é muito importante. O discurso, ele é uma disputa de poder. Disputar os termos, por exemplo, sei lá, os termos da questão de se você vai chamar de teoria de gênero ou ideologia de gênero. Os termos, as palavras, o discurso, a questão dos termos étnico-raciais, da teoria queer, vários termos e discursos mesmo, como uma camisa, como a Keke Palmer usa no filme, a irmã do O.J. e tal. O discurso é algo pelo que se luta. Contar a narrativa, capturar a imagem desse monstro, contar a sua própria história como povo africano, como povo escravizado, etc. Tem aqui uma perspectiva de o discurso ser aquilo pelo que se luta. Enquanto o personagem do Jupe, que foi vítima de trauma, ele continua repetindo o trauma, explorando animais e lucrando com isso e de alguma forma reencenando o trauma que ele viveu, aqui a gente tem o O.J., a sua família, a sua propriedade, tentando reelaborar, tentando contar com a sua própria força a sua narrativa, o seu discurso. Por isso aqui eu trago Foucault, para dizer que o discurso é algo pelo que e para o qual a gente luta para estabelecer um terreno. Bom, mas bora lá voltar para a crítica. Bom, sem sombra de dúvidas, a escalação do elenco é algo muito forte aqui. O roteiro também, ele tem mais méritos do que deméritos, mas assim, como eu já falei, o filme tecnicamente é muito bom, o elenco é muito bom, edição, mixagem de som e etc. Mas eu queria falar dos aspectos que me incomodaram a partir desse grande momento filosófico que a gente acabou de assistir e dividir juntos aqui. Primeiro, desenvolvimento de personagem. Quase não há. Quase não tem. Você tem ali o O.J., ele termina quase que do jeito que começa, e ele que é o nosso herói. Como é que ele é? Ele é um sujeito calado, eventualmente com algum déficit de atenção, ou com algum TDAH, algo nesse sentido. Ele é muito observador, muito calado, então ele tem alteridade, ele entende os animais. O capítulo, né, os capítulos aqui em Nope são referentes aos animais, né, e ao mesmo tempo que critica o uso de animais pela indústria, o filme faz uso dos cavalos. Não sei se isso é de fato uma contradição ou não, mas é algo a se notar, né. Mas continuando a falar desse desenvolvimento, com exceção do trauma, do sacrifício final ali do O.J. e tudo mais, e esse trauma que a Emerald passa e todos passam, com exceção desse trauma e esse possível desdobramento, não tem muito desenvolvimento do personagem ali, é mais uma quest para capturar a história e contar a história a partir de si, da sua narrativa e tal. O cinematógrafo também não tem nenhum desenvolvimento, o cara da loja lá também não tem desenvolvimento nenhum. Isso pra mim me deixou um pouco assim, meio descolado da história, né, de alguma maneira. Outra coisa que é ponto positivo ou negativo, cabe aí você julgar, é essa reminiscência da ideia de fazer da dor do outro um espetáculo dentro da perspectiva de trazer pra dentro da narrativa o episódio real desse chimpanzé, desse macaco que era utilizado como o Alf, o é teimoso, como um alívio cômico ali em uma série americana, que para poder ser trabalhado e tratado, fazia-se uso de medicamentos para acalmar, né? Você tinha ali medicamentos que, editora, eu não vou lembrar aqui o nome aqui, não sei se é haloperidol ou algum medicamento, e esse chimpanzé teve um surto psicótico, teve alucinações, e de fato ele surtou, de fato ele... Então acho interessante trazer isso como uma das coisas talvez mais interessantes aqui de Nope, é uma
narrativa paralela, né? É uma narrativa paralela e não central que ajuda a gente a entender melhor a história. Não sei se isso é bem um ponto positivo ou negativo. E por fim, cara, fica uma sensação de que o tema, a temática e o que foi trabalhado ali como pano de fundo é mais rico e mais interessante do que o jeito que foi apresentado em tela. Apesar de sim muito criativo, a ideia de você trazer essa criatura Lovecraftiana, a ideia de você trazer um faroeste sci-fi preto é bem interessante, apesar de eu achar faroeste sci-fi, achar melhor, se for para categorizar assim, Bacurau, o brasileiro Bacurau, é um faroeste sci-fi melhor do que Nope, muito melhor do que Nope. Mas enfim, comparações à parte, ficou ali uma sensação de que a discussão e o debate com os amigos pós-filme é melhor do que o filme em si. Mas isso não tira grandes méritos da obra, não. É um filme, sim, que vale a pena ser visto na melhor tela possível, sobretudo com o melhor som possível. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Nope, ou Não Olhe, é nota 7,5. É um filme em que a temática e a discussão, como eu disse, é melhor do que o filme em si, mas está longe de ser um filme desprezível ou esquecível. Longe disso. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.